Estamos chegando ao fim, na penúltima mensagem da série O Poder da Entrega de Jesus. Durante esse tempo, nós ficamos 40 dias, estamos desde o carnaval, 40 dias que vai terminar no próximo domingo, na Páscoa, refletindo sobre o poder da entrega de Jesus. Nesse tempo, nós refletimos sobre a vida de Jesus, nesses 40 dias, até a Páscoa. Lucas capítulo 22, verso 19 e 20, foi o texto que nos inspirou para esse tempo. E o texto nos diz assim: tomando o pão, deu graças e disse: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Desde o nascimento de Jesus até a morte, tudo que ele fez foi para esse momento, para se entregar por mim e por você. Se você não viu as mensagens anteriores, elas estão disponíveis no nosso canal, no canal da Reviver. Eu te convido a passar por lá e a assistir essas mensagens. E hoje, eu convido você para refletirmos sobre o poder da ressurreição de Jesus, de uma sexta-feira sombria para um domingo de vitória. O poder da ressurreição de Jesus, de uma sexta-feira sombria para um domingo de vitória. Vamos juntos? Essa mensagem está baseada no capítulo 16 de Marcos, do versículo 1 ao versículo 14. Mas para ganharmos tempo, eu vou ler os versículos que nós vamos usar por base no decorrer dessa ministração. E o primeiro versículo que eu quero chamar a sua atenção para olharmos, para refletirmos sobre esse poder da ressurreição de Jesus, está em Marcos capítulo 16, verso 6, que diz assim: não tenham medo. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Não tenham medo. Fala para a pessoa que está do seu lado: não tenha medo. Agora diz assim para ela: não tenha medo, porque Jesus ressuscitou. Primeiro Coríntios capítulo 15, verso 55 ao verso 57 nos diz assim: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu agrilhão? O agrilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fala para a pessoa que está do seu lado: você é um vitorioso, graças ao poder de Jesus. Warren Wiersbe,
um dos comentaristas bíblicos mais respeitados, pastor, teólogo, disse assim: o túmulo vazio não foi aberto para que Jesus saísse, mas para que os discípulos entrassem e vissem a prova da vitória. Queridos, a ressurreição de Jesus, ela é o ponto central da nossa fé. A ressurreição de Jesus é o ponto central da fé cristã e do cristianismo. Você precisa compreender isso. O segredo do cristianismo não está na morte de Jesus. O segredo do cristianismo está na ressurreição de Jesus. Pastor, mas como você pode dizer isso? Eu te provo isso. Não está na morte, porque se fosse apenas na morte, Jesus seria apenas mais um que morreu. Mas a diferença é que, a despeito dele ter morrido como todos nós, um dia morreremos, ou não, se ele voltar antes. A diferença entre os grandes líderes do mundo, que já morreram e estão sepultados, é que se você for aonde essas pessoas foram sepultadas, elas continuam no mesmo lugar. Mas a diferença de Jesus é que a tumba de Jesus está vazia. Portanto, a diferença não é a morte, porque todos morrem. A diferença é a ressurreição, porque só um ressuscitou. Sem a ressurreição, o evangelho seria apenas mais uma filosofia moral. Sem a ressurreição, a cruz teria sido apenas o fim trágico de um grande líder. Mas o túmulo vazio mudou tudo. Ele não apenas venceu a morte, mas ele inaugurou um novo tempo. Um tempo de esperança, um tempo de reconciliação, um tempo de transformação para toda a humanidade. A sexta-feira da paixão, foi uma sexta-feira nublada, foi uma sexta-feira sombria, foi uma sexta-feira longa, angustiante e até desesperadora. A sexta-feira da morte de Jesus foi uma sexta-feira regada de dor, regada de tristeza, regada de lágrimas, regada de fadiga, de exaustão e principalmente de muito sofrimento. Foi a sexta da morte, foi a sexta do luto, foi a sexta da frustração, foi a sexta da derrota. Esses foram os sentimentos que todos aqueles que acompanhavam e viveram com Jesus experimentaram na sexta-feira. Mas o domingo de manhã chegou, aleluia! A fé não parou na sexta-feira. A história do cristianismo não parou na sexta-feira. Houve um domingo de manhã. E nesse domingo de manhã, quando ele chega para mudar o mundo. Ele chega porque ao chegar ele traz esperança, ele traz alegria, ele traz paz e sobretudo ele traz vitória. O reino de Deus se estabeleceu na terra pela morte, mas sobretudo pela ressurreição de Jesus. Todos os sentimentos que foram vividos
na sexta-feira foram transformados no domingo da ressurreição. Desde o amanhecer daquele primeiro dia da semana, quando as mulheres foram ao túmulo e encontraram a pedra removida, o mundo nunca mais foi o mesmo. Essas palavras da ressurreição de Jesus, elas ecoam através dos séculos. E elas ecoam para nos lembrar que cristianismo não é baseado em um líder morto, mas em um rei vivo. Cristianismo não é sobre um líder morto, cristianismo é sobre um rei que está vivo pelo século dos séculos. Jesus aparece a seus discípulos, Jesus restaura a fé daqueles que duvidaram, Jesus transforma os medrosos em testemunhas ousadas e dá início à maior missão já conhecida, de levar a mensagem de salvação ao mundo inteiro. Eu quero te fazer uma pergunta essa noite: qual é o cristianismo que você carrega na sua vida? O cristianismo da sexta-feira à noite, marcado pela frustração, pela decepção, pela tristeza, pela angústia, pela dor, pelo medo, pelo desespero? Ou você carrega o cristianismo do domingo da ressurreição, o cristianismo de vitória, o cristianismo de esperança, o cristianismo poderoso para transformar? Quando você avalia a sua fé, que tipo de fé você carrega na sua vida? A fé de sexta-feira ou a fé de domingo de manhã? O cristianismo da morte e as suas variáveis é o cristianismo do fim. Mas o cristianismo da vida, da esperança, do domingo de manhã, é o cristianismo eterno, vitorioso. Tempo que durou de sexta 3 horas até domingo 6 horas da manhã, foi para Jesus descer ao inferno, tirar a chave da morte da mão do diabo, tirar a chave do inferno da mão do diabo e ressuscitar para dizer que ele vive e reina para sempre. Onde você está situado? Qual é o ambiente que você tem vivido todos os dias? Em qual tempo você se encontra? Na sexta-feira ou no domingo? Você caminha com as sensações, com os sentimentos de sexta-feira? Ou você caminha com as sensações, com os sentimentos do domingo de manhã? Você carrega a visão de um Cristo ressurreto ou de um Jesus morto na sua vida? Você cultua a um Jesus morto, como na época da Igreja Católica, a missa do corpo presente, sem ofensa? Isso tem a ver com a forma como eles veem? Você cultua um Jesus morto, ou você celebra Jesus ressurreto? Essa noite você veio aqui para celebrar um Jesus que morreu, ou celebrar o Jesus que ressuscitou e está vivo? Eu quero que você entenda uma coisa: a visão que você carrega de Jesus impacta a sua vida e a forma como você vive. A visão que você carrega de Jesus vai definir o que você vai sentir, o que você vai pensar.
e o que você vai fazer. Hoje, eu te faço um convite. Deus te trouxe aqui para te fazer um convite. Hoje, eu te convido a sair da sexta-feira de um Cristo derrotado, de um Cristo falido, de um Cristo morto, para o Cristo do domingo de manhã, o Cristo ressurreto, o Cristo vitorioso, o Cristo eterno. Esse é o convite que eu faço para você hoje. A minha oração foi que o mesmo impacto que essa mensagem causou na minha vida possa causar no seu coração. Talvez você ainda hoje continue preso na sexta-feira, com dúvidas, com medos, tomado pelo medo, tomado pela frustração, tomado pela tristeza, tomado pela autocomiseração. Mas Jesus hoje quer que você venha para o domingo de manhã. O domingo do verdadeiro cristianismo. Jesus ressuscitou. E como diz o hino antigo, e porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. A Bíblia diz que é o Senhor que garante o meu futuro. Apocalipse capítulo 1, versículo 10, 12 a 18, nos mostra qual é a visão que Ele quer que tenhamos na nossa vida. Apocalipse capítulo 1, verso 12 a 18, nos mostra como Jesus quer que você o veja, como Ele deseja que eu o veja, a visão que Ele quer que a gente carregue todos os dias no nosso coração. Esse é o cristianismo que Ele viveu, e esse é o cristianismo porque Ele ressuscitou. Essa visão é a visão de Cristo ressuscitado. E a visão é, o verso 12 disse, voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem. Agora descreve a visão do Cristo ressurreto. E o texto diz, como uma veste que chegava aos seus pés, um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram como latão de bronze numa fornalha ardente. A sua voz como um som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como um sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí a seus pés como morto. Então Ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo. Eu sou o primeiro, eu sou o último, sou aquele que vive. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno nas mãos. Aleluia! Esse é o Cristo ressurreto. Esse é o Cristo do Cristo que morreu e ressuscitou para o verdadeiro cristianismo. Esse é o cristianismo que Cristo morreu e ressuscitou. Sabe por que nós não carregamos um crucifixo no peito? Porque o crucifixo nos lembra do Cristo morto. Sabe por que nós adoramos o Senhor com a cruz vazia? Porque quando eu olho para ela, eu não vejo Ele crucificado, eu vejo Ele vivo pelo século dos séculos.
é para lembrar a visão que eu preciso ter dele. É a visão de domingo de manhã, não é a visão de sexta-feira à noite. O Evangelho de Marcos, quando apresenta isso, ele foi escrito por volta do ano 70 depois de Cristo. Tradicionalmente, esse evangelho foi escrito por João Marcos, o discípulo de Pedro. Escrito para quem? O propósito da escrita de Marcos, quando ele escreveu o livro, e essa história que nós estamos refletindo, havia o objetivo de que os cristãos de Roma fossem alcançados com a revelação de Jesus. O propósito dele era apresentar Jesus como Filho de Deus. Era apresentar Jesus enfatizando suas ações mais do que os seus discursos. Marcos constrói o seu livro para chegar no clímax do Evangelho. E o clímax do Evangelho é a ressurreição de Jesus. A ressurreição que nos apresenta a vitória de Cristo sobre a morte e o mais importante de toda a narrativa do Evangelho. Marcos descreve o papel das mulheres nesse processo da ressurreição. As primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus, as mulheres, o que significa, num contexto que o testemunho feminino, que não era valorizado, Jesus se revela a elas para restaurar a visão, como todos nós devemos ter uns para com os outros. Marcos também descreve os encontros pessoais do Jesus ressurreto com seus discípulos e o poder transformador da ressurreição de Jesus. A mensagem central é: a vitória da ressurreição foi conquistada, mas cada um precisa recebê-la para que se torne sua. Jesus já fez, mas cada um recebe para se tornar sua. Diante disso, a pergunta que me veio ao coração foi: o que eu preciso fazer para viver o poder da ressurreição de Jesus na minha vida? O que eu preciso fazer para viver o poder da ressurreição de Jesus na minha vida? Em primeiro lugar, esse texto me ensina que para viver o poder da ressurreição de Jesus na minha vida, celebre diariamente a verdade da ressurreição de Jesus. Celebre diariamente a verdade da ressurreição de Jesus. Marcos capítulo 16, verso 5 e o verso 6 diz assim: entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, sentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenha medo, ele disse. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Veja o lugar onde haviam colocado. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 6, falando também sobre o acontecimento da ressurreição de Jesus, narra para a gente assim: depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido. R.C. Sproul, teólogo e professor americano, respeitadíssimo, ao escrever sobre a ressurreição de Jesus, ele diz: o túmulo vazio é um dos maiores testemunhos do cristianismo.
se os inimigos de Jesus pudessem ter produzido seu corpo, eles o teriam feito. O silêncio deles fala alto. Sabe o que nós precisamos entender? Você já ouviu argumentos que Jesus não ressuscitou? É inegável que Jesus existiu. Todo mundo, toda a história diz que Jesus existiu. Ele mudou o nosso calendário, marcou a história do mundo, de forma que não há como negar a sua existência. Mas os que querem se opor e atacar a fé cristã levantam hipóteses que ele foi apenas um homem comum. Sendo assim, ele não ressuscitou. Lê do engano. Os argumentos que são levantados, tentando contestar a não ressurreição de Jesus, eles são frágeis demais. Alguns deles eu quero te apresentar. A chamada teoria da conspiração. Na teoria da conspiração, aqueles que a defendem dizem que o corpo de Jesus foi roubado. Essa teoria, ela afirma que os discípulos de Jesus roubaram o seu corpo para fingir que ele havia ressuscitado. Sabe por que ela é frágil? Porque a Escritura diz que Jesus, ao ressuscitar, se manifesta e se apresenta para mais de 500 pessoas, além dos discípulos. Existe uma outra teoria chamada a teoria do desmaio. Ela afirma que Jesus não morreu de verdade. Essa teoria sugere que Jesus não morreu, mas apenas desmaiou na cruz devido ao sofrimento. Depois, na tumba fria, ele teria recuperado a consciência e saído. Aqueles algozes que estavam próximos a Jesus atestaram a morte dele. Há outra teoria que diz que os discípulos tiveram alucinações coletivas. Bom, quando se quer criar uma mentira, você estabelece a verdade que você quer se opor a ela. Algumas pessoas dizem que as aparições de Jesus foram apenas alucinações geradas pelo luto intenso dos discípulos. Será mesmo que Jesus, ou será mesmo que tantas pessoas se alucinaram assim? Por um período tão longo. Existem outras teorias. Alguns dizem que a ressurreição é um mito criado pelo um século depois. Outros dizem que foi o túmulo errado, enfim. Warren Wiersbe, ao comentar esse texto, ele diz assim: Jesus apareceu a diferentes pessoas, em diferentes lugares, em diferentes momentos, e isso confirma que a sua ressurreição não foi delírio coletivo, mas um evento histórico. Os próprios religiosos, eles tentaram propagar uma mentira sobre a ressurreição de Jesus. Mateus 28, verso 11 a 15, diz que os soldados receberam dinheiro para dizer que os discípulos vieram à noite, roubaram o corpo de Jesus enquanto eles dormiam. A Bíblia relata isso. Uma coisa é certa, queridos. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nunca teríamos ouvido falar dele. A atitude das mulheres que tinha ido render o último tributo ao corpo de Jesus. A atitude dos discípulos era de tudo que tinha terminado em uma tragédia. Eles ainda estavam presos na sexta-feira à noite, nos sentimentos que eles estavam provando, desde aquele momento, via crucis e todo o processo. William Barclay, teólogo, pastor e escritor escocês, diz assim: a melhor prova da ressurreição é a existência da igreja cristã. Nenhuma outra coisa teria transformado a homens e mulheres tristes e desesperadas em pessoas radiantes de alegria e inflamadas de um novo valor.
A ressurreição, diz ele, é um fato central de toda a fé cristã. Deixa eu te falar, mantenha seus olhos constantemente da ressurreição de Jesus. Celebre a ressurreição todos os dias. Se mova nessa convicção de que Cristo ressuscitou. Olhar para a ressurreição de Jesus nos tira da prisão de sexta-feira, com todas as sensações, com todas as incertezas, com todas as preocupações e sentimentos que ela provoca. Esse não é o lugar do Filho de Deus. Esse não é o lugar do discípulo de Jesus. Esse não é o seu lugar. Sabe qual é o seu lugar, o meu lugar? O nosso lugar é o lugar no domingo de manhã, do Cristo ressurreto, o lugar da esperança, o lugar da certeza, o lugar da salvação, o lugar da vitória. O domingo de manhã nos anuncia: Jesus venceu. E por meio dele, diz Paulo, eu e você somos mais do que vencedores. Quer viver uma nova perspectiva de vida? Olhe para a ressurreição e não tire os olhos do domingo de manhã. Segundo, para viver o poder da ressurreição de Jesus em sua vida, escolha viver um relacionamento real e profundo com Jesus. Marcos capítulo 16, verso 9, 12 e 14 diz: quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Depois, Jesus apareceu em outra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram nos que o tinha visto depois de ressurreto. Deixa eu dizer para você, Jesus vive e se faz presente em nossos dias. Eu vou repetir. Jesus vive e se faz presente nos nossos dias. Jesus vive e continua promovendo a nós encontros especiais com Ele. Assim foi com os primeiros momentos pós-ressurreição. Cristianismo é o cristianismo do encontro de Jesus com seus seguidores. Os gregos tinham uma palavra com a qual eles descreviam o tempo, que significa o tempo que apaga tudo. O tempo ele teria apagado a lembrança do Jesus, se não tivesse sido uma permanente presença viva conosco. Eu quero dizer uma coisa que eu queria muito que ficasse no seu coração. Jesus, ele não é alguém sobre o qual nós discutimos. Jesus é alguém com quem nos encontramos. Sabe o que isso significa? Isso significa que a vida cristã não é saber a respeito de Jesus, mas sim conhecer Jesus. O maior erudito do mundo, aquele que sabe tudo sobre Jesus, está infinitamente aquém do cristão mais humilde que o conhece a cada dia. Sabe qual é o convite de Jesus para nós ainda hoje? É o mesmo convite do Jardim do Éden, para comparecer ao encontro da tarde. Todos os dias, na viração do dia, diz a Escritura que o Senhor vinha encontrar com Adão e com Eva. E o Senhor tinha um bate-papo com eles. Quando Adão e Eva pecaram, a Escritura diz que o Senhor vem ao mesmo lugar
E a Escritura diz que eles tinham se vestido e se escondido. Deixa eu te falar, o cristianismo da sexta-feira à noite nos leva a nos esconder. O cristianismo do domingo de manhã nos leva ao encontro dele. O cristianismo da sexta-feira nos leva a fugir. Nos leva a culpar o outro. O cristianismo da ressurreição do domingo de manhã nos leva a assumir a responsabilidade do encontro, a buscar o encontro. Compareça ao encontro da tarde todos os dias. O Senhor continua lá te esperando. Jesus sempre estará lá te aguardando. Cristianismo não é uma religião. Cristianismo é relacionamento. Ame estar aos pés dele, como Maria amava. Ame investir tempo com ele, como Maria amou. Terceiro, para viver o poder da ressurreição de Jesus em sua vida, permita ser transformado sobrenaturalmente pela vida de Jesus em você. Uau! Eu estava hoje dizendo isso para a Letícia, numa conversa que tivemos hoje. Se você diz que caminha com Jesus, e você tem os mesmos hábitos, as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos que sempre teve, eu lamento dizer, mas o cristianismo não tocou sua vida ainda. Porque é impossível alguém que tem um encontro real com Jesus permanecer da mesma maneira. A essência do cristianismo é produzir transformação. É impossível alguém que tem Jesus no coração e que olha para o domingo de manhã e vive a partir do domingo de manhã não ser transformado. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não trocará o seu temperamento. Você é sanguíneo como eu continuarei sendo sanguíneo. Você é melancólico, você vai continuar sendo melancólico. Você é fleumática, você será sempre fleumático. E o colérico não mudará. Deixa eu te falar, não crie expectativas irreais. Sabe o que o Evangelho faz? O Espírito Santo mora em mim e o fruto do Espírito transforma o meu temperamento. Porque o Espírito Santo, o fruto dele é domínio próprio. É longanimidade. É amor. Marcos 16, versos 7 e 8 diz: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para Galiléia, lá vocês o verão, como ele disse a vocês. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Perceba como Marcos relata o impacto das palavras do anjo sobre as mulheres diante da notícia da ressurreição de Jesus. Elas ficaram tremendo e assustadas. Isso significa que o que elas viram não se parecia nada com o que elas imaginavam encontrar. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas pessoas estão buscando uma vida confortável em Jesus. Mas são rapidamente surpreendidas com um chamado para ser transformada por Ele. Diante da manifestação do Cristo vivo e ressurreto, temos diante de nós uma escolha, querido. Sabe qual é a escolha? Ficar como estamos ou permitir que Ele nos transforme?
aquelas que levantavam e choravam, são convidadas a serem as mensageiras da transformação na vida de Pedro, a serem transformadas pela manifestação de Jesus. Elas são convidadas para saírem da sexta-feira e irem para o domingo de manhã. Sabe qual é o mais impactante desse texto? Está em algo que aparece aqui de uma forma muito especial. No id, disse o mensageiro. O mensageiro diz: digam aos discípulos e a Pedro. Como deve haver alegrado o coração de Pedro enquanto ele ouviu essa mensagem? Ele estaria torturado pela lembrança da sua deslealdade. Mas de repente vem a mensagem, uma mensagem especial para ele. De todos os discípulos, tinham sido ele o escolhido. Vá dizer a todo mundo e diga a Pedro. Sabe o que isso mostra? É característico de Jesus que pensasse não no mal que Pedro lhe tinha feito, e sim somente no remorso que ele estava experimentando. Jesus estava muito mais interessado em consolar o pecador arrependido do que castigar a ele. Aliás, o mais incrível é que Jesus jamais os descarta, mas sempre Ele nos transforma. Ele não nos descarta, Ele nos transforma. Jesus, Ele não descarta as pessoas, Ele renova corações, Ele perdoa pecados, Ele cura a alma, Ele as transforma por completo. Por isso, foi Pedro mesmo, alvo da restauração de Jesus, quem escreveu sua primeira carta. 1 Pedro 1,3, Pedro diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Aquilo que ele escreveu foi resultado do que ele viveu e experimentou em Jesus. N.T. Wright escreve assim: a prova do Cristo ressuscitado não está apenas no túmulo vazio, mas na transformação dos seus discípulos. O que mudou na sua vida desde o seu encontro com Jesus? Você continua com as mesmas atitudes? Você continua com as mesmas desconfianças? Você continua com os mesmos medos? Você continua com as mesmas incertezas? A prova do Cristo ressuscitado não está apenas no túmulo vazio, mas na transformação dos seus discípulos. Deixa eu te falar, a fé cristã, ela tem um impacto imensurável na vida de quem verdadeiramente crê em Jesus. A fé cristã nunca deveria permanecer estática. O nosso Senhor vive e se move em nós e por meio de nós. Sempre há novos feitos de Deus, sempre há novas verdades esperando para serem descobertas em Jesus. Para você desfrutar do poder da ressurreição de Jesus.
Permita ser transformado sobrenaturalmente pela vida dele em você. O Evangelho não há espaço para vivermos a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu viver assim, eu vou morrer assim, eu sou Gabriela. O Evangelho é sobre o poder transformador de Cristo na minha vida, controlando o meu temperamento, ressignificando meus sentimentos, moldando o meu comportamento. Léo Bigger escreve: quanto mais você aproximar-se de Deus, mais Ele vai transformar a sua vida. Eu quero te fazer uma pergunta hoje. Em que área você precisa de transformação hoje? Olha para cá. Em que área você precisa da transformação hoje? Nas suas emoções desequilibradas e doentes? Você precisa de transformação nos seus relacionamentos quebrados por escolhas ruins? Você precisa de transformação no seu sentimento de solidão e de abandono? Você precisa de transformação nos seus vícios e maus hábitos? Você precisa de transformação nos seus traumas e feridas da alma? Você precisa de transformação na sua falta de fé para viver o sobrenatural? Você precisa de transformação na sua culpa pelos erros cometidos no passado? Você precisa de transformação na sua ira, na sua impaciência nos relacionamentos? Onde você precisa de transformação? É hora de sair da sexta-feira para o domingo de manhã. Ore agora mesmo e declare o poder transformador da ressurreição na sua vida. E eu quero concluir essa mensagem dizendo para você que, em último lugar, para viver o poder da transformação, para o poder da ressurreição de Jesus na sua vida, esteja disponível para fazer a diferença no reino de Deus. Sabe como é que termina a história da ressurreição de Jesus? Marcos 16:1 diz: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Salomé, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Sabe o que isso me mostra? As primeiras pessoas que foram transformadas, testemunhas da ressurreição de Jesus, foram Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé. Por quê? Esse detalhe ele é muito marcante, irmãos. Pois na cultura judaica o testemunho feminino não era valorizado. Se os discípulos quisessem inventar uma história sobre a ressurreição, jamais colocariam mulheres como as primeiras testemunhas, pois o seu testemunho não era aceito legalmente. Segundo, isso mostra que Deus escolhe quem Ele quer para anunciar a verdade. Deus usa quem Ele quer para cumprir os seus propósitos. A ressurreição, ela rompe barreiras culturais, ela rompe barreiras sociais, mostrando que todos nós fomos chamados para proclamar Cristo. Não podemos viver uma vida para nós mesmos. Deus chama a todos para uma vida cheia de significado e relevância ao lado dele. Há tempo de celebrar e anunciar, assim como as primeiras testemunhas de Jesus ressurreto, anunciar que a morte não tem a palavra final,
Anunciar que o pecado foi derrotado e o perdão está disponível para todas as pessoas. Anunciar que a esperança não é passageira, a esperança é eterna, porque ela se fortalece e é ancorada na ressurreição de Jesus. Anunciar que a vida com Deus, ela não termina aqui. Há um futuro glorioso nos esperando. Portanto, concluindo, a ressurreição de Cristo não é apenas um evento passado, mas ele é a maior prova de que Deus tem a última palavra sobre todas as coisas. O pecado, a morte e o desespero não prevaleceram. O pecado, a morte, o desespero não vai prevalecer. Por quê? Porque Jesus venceu. Jesus está vivo para sempre. Essa é a verdade que transforma a nossa vida em esperança. John MacArthur, sobre a ressurreição, escreve: a ressurreição de Cristo é a vitória de Deus sobre o maior inimigo da humanidade, a morte. Eu queria que a gente terminasse olhando o texto de Efésios 1, versículo 18 a 19, para você entender o que a ressurreição precisa causar no seu coração. Paulo diz assim, está aí para você: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. O coração tem olho, viu? E às vezes ele está impedido de ver. Está embaçado. E Paulo diz: eu olho para que o coração de vocês, os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Para quê? Olha só. A fim de que conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Sabe por que às vezes você está tão abatido? Seu coração está tapado porque os seus olhos não conseguem ver a ressurreição. Você está preso na sexta-feira à noite. Jesus ressuscitou para que a gente conheça a esperança que Ele nos chamou. Qual é a esperança? Que são as riquezas da gloriosa herança dele concedida aos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Olha que incrível. Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e assentando à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa invocar, não apenas nessa, mas também na que há de vir. E ele termina então: Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em tudo. Essa é a visão do Cristo ressurreto. Esse é o poder na vida daquele que coloca os olhos no domingo de manhã. O mesmo poder que ressuscitou Jesus, ele está disponível para transformar a nossa história. Amém? Sabe o que isso significa? Você pode viver com confiança. Você pode viver com esperança. Porque a esperança está no Cristo ressurreto, que reina sobre tudo
sobre todas as coisas. És adorado entre nós, tão desejado